E agora vamos falar sobre saúde. No período do verão surgem casos de gastroenterite. Já ouviu falar nessa expressão? É uma irritação e inflamação do tubo digestivo, incluindo o estômago e o intestino. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Bactérias, parasitas e as intoxicações alimentares são as queixas mais comuns no verão e essas queixas aumentam, principalmente nesse período de férias, quando há uma mudança na rotina e muitas vezes a mudança também na alimentação. Ao vivo eu estou recebendo a médica infectologista, doutora Mariela Kometky, para participar desse momento. Lembrando que você pode interagir e mandar a sua pergunta. Muito obrigada, doutora, pela presença tão cedinho aqui com a gente. Bom dia. Eu que agradeço. É sempre bom informar a população. A gente agradece demais, a população gosta. Lembrando que vocês que estão em casa podem mandar mensagem, perguntas pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Lembrando que na mensagem você precisa dizer o seu nome, sobrenome, bairro e cidade, para que eu possa ler a sua pergunta no ar. Vamos às primeiras participações aqui no telão do Fala Doutor. Soltando aqui as primeiras perguntas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Rita Aragão e gostaria de saber qual é a bactéria mais comum que causa gastroenterite. Então, para falar de gastroenterite, eu gosto de desmistificar. O que é um nome? Parece um nome, né? Nome difícil, mas gastro é de estômago e enterite é de intestino. Então, a gastroenterite nada mais é do que um quadro infeccioso que causa sintomas de vômito, dores na barriga, dores no estômago e diarreia, que nada mais é do que o aumento do número de evacuações, sejam elas pastosas ou líquidas. O que a gente tem de bactéria mais comum chama E. coli patogênica. É uma bactéria que ela já pode viver no nosso intestino, mas a E. coli patogênica, ela causa aí algumas toxinas que acabam aumentando a peristalse e liberando aí a quantidade de vezes que a gente vai ao banheiro e a consistência das próprias fezes. Então, percebeu aquele desconforto que se arrasta aí por 3 dias, às vezes até uma semana, tem que ficar atento que pode ser essa bactéria agindo. Exatamente, não só ela, mas alguns vírus, a gente tem muita circulação de rotavírus. O período do verão, ele é muito marcado por gastroenterites, porque o calor, ele é propício para a proliferação. É como se fosse um meio de cultura, algo que a bactéria e os vírus gostam para se reproduzir mais fácil e para a durabilidade desses germes. Então, a gente vai à praia, às vezes sentou uma pessoa naquela mesa que estava com diarreia, não é nem o alimento em si contaminado. A gente encosta naquela superfície, a gente coça o olho, coça a boca e a gente mesmo leva essa contaminação, esse vírus ou essa bactéria e acaba se infectando. E é muito comum numa mesma casa várias pessoas terem também, porque a gente troca isso através do contato. E por isso que quando geralmente uma pessoa passa mal, morando em uma mesma casa, a outra também acaba passando mal também. Vamos às mais perguntas aqui, as mensagens que estão chegando em texto pra gente. Neide Martins, ligadinha conosco no bairro Luzia, aqui na capital, ela pergunta assim: qual tipo de alimentação pode deixar o organismo mais vulnerável para a gastroenterite? A gente fala muito, principalmente, de comidas frescas que são preparadas e aí essas comidas ficam expostas à temperatura, como maionese, ovo, coisas que conseguem fazer proliferação bacteriana ou que a gente pode ter em um curto período de tempo, a gente pode ter a perda aí da consistência, né? E aí essas bactérias podem se reproduzir mais rápido. Então, acho que a gente tem que sempre ficar atento com a maionese e com o ovo. Maionese e ovo? E essa atenção redobrada, ela exige quais cuidados? Todas as vezes que a gente vai comer fora, né, a gente procurar saber se aquela comida foi bem acondicionada, algo que é um pouco mais difícil de acontecer, né? A gente não sabe como é que isso ficou, se isso ficou em refrigerador, se ela foi feita para levar à mesa, ou se isso está pronto há vários minutos, há várias horas dentro da cozinha. Então, essas comidas que contêm coisas frescas, que deveriam ser frescas, né, e serem colocadas direto no prato, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Em relação a ovos cozidos, por exemplo, no café da manhã, ou até mesmo ovos mexidos, quando feitos e expostos, por quanto tempo eles podem ficar de forma ideal, sem prejudicar a saúde?
Então, você deve comer ele num curto espaço de tempo. Não tem uma quantidade de horas específica, mas quanto menos tempo ficar exposto, melhor. Hotéis que processam o ovo, a chance é menor, porque você processou o ovo. Mas um ovo cozido muito tempo e no calor, ele tem maior chance da bactéria se desenvolver ali. Caso você encoste, né? Caso você tenha alguém na cozinha que não higienizou direito as mãos. Porque tudo isso, em casa, a gente tem toda essa preocupação em higienizar as mãos. Né? Dentro das cozinhas de restaurante, hoje, a gente sabe que precisa a utilização de máscaras. A gente viveu um mundo pandêmico e essas coisas precisavam ser incorporadas e foram incorporadas. O cuidado na preparação dos alimentos é muito importante. De lavar bastante as mãos com água e sabão. Vamos a mais perguntas aqui, hoje com a doutora Mariela Kometki, médica infectologista. Luciana Santos está ligadinha conosco lá no município de Barra dos Coqueiros. Alô, população de Barra dos Coqueiros. Ela questiona assim, tomar água infectada, justamente isso que estávamos comentando agora, ou alguma comida preparada sem higiene pode provocar gastroenterite. Estávamos agora há pouco falando sobre as comidas, tá? Isso pode provocar, mas em relação à água infectada? Então, a água, muitas vezes, é o copo que não foi bem higienizado. Às vezes, a outra pessoa que utilizou esse copo, principalmente porque encostou na boca, nas mucosas, e aí você tem a transmissão através de contato mesmo com a mucosa da boca, muito mais do que a própria água contaminada. A água contaminada, a água que a gente contaminada, assim, a água que a gente recebe da torneira, ela teoricamente, ela tem que vir tratada, né? A gente recebe água da distribuidora, que já vem com cloro, inclusive. Então, assim, a gente espera que a água seja de boa qualidade. É lógico que tem todo um trajeto da água, se essa água foi armazenada de forma correta. Mas, diferente dos alimentos, a água não tem problema de ficar vários momentos aguardando para a gente consumir. Ela não precisa ficar refrigerada para não ter contaminação. A maior parte da contaminação vem através dos insumos que a gente utiliza para beber que não foram bem higienizados. Entendi. Sobre essa higienização dos copos, talheres, pratos, doutora Mariela, é importante a gente falar sobre aquela bucha que fica na pia, né? Eu já fiz uma reportagem com o Dr. Bactéria, inclusive, há algum tempo, que ele explicava que essa bucha ela precisa ser descartada o mais breve possível. E muitas vezes a pessoa fica ali usando a bucha durante semanas. É importante também esse processo de higienização, esse detalhe, né? Exatamente. Água corrente, sabão e a esponja que você vai utilizar, ela tem que ser descartada. E, se possível, para copos, a gente orienta a utilizar uma esponja diferente da que você lava a panela, da que você vai lavar a própria lixeira que você tem na sua casa. Então, esses cuidados são cuidados importantes. Na casa da gente, a gente sabe que a gente vai higienizar de forma correta. Nos estabelecimentos, a gente não consegue saber como é que é feito, de quanto em quanto tempo que é descartado. Mas, com certeza, aquilo é grande reservatório, aquela esponja é grande reservatório de micro-organismos. Tem que ficar de olho aí na higiene, né, dos estabelecimentos onde você vai fazer suas refeições. Vamos a mais perguntas aqui. O Fábio Góes ligado com a gente em Santo Amaro das Brotas. Diarreia, vômitos e dores abdominais podem ser sintomas da gastroenterite? Exatamente. Como eu disse, gastroenterite são sintomas relacionados tanto ao estômago quanto ao intestino. Então, são dores abdominais, dor no estômago, pode ter vômitos, você pode ter o aumento das evacuações, que é a diarreia, você pode ter febre, é uma doença infecto-contagiosa, então você pode ter presença de febre, prostração, vontade de ficar na cama. Quem nunca tirou umas férias e foi acometido de 2 a 3 dias por um quadro desse? É verdade. Acaba sentindo aquele mal-estar, como a gente costuma falar, aquele desarranjo e aí não consegue fazer nada até melhorar. Vamos a mais perguntas aqui. No Fala Doutor, o Manuel Santana está ligado com a gente em Aracaju e ele pergunta assim, quero saber quanto tempo dura uma crise de gastroenterite. Eu comentei aqui que seria de 3 dias aproximadamente, mas a gastroenterite aguda, ela dura de 3 a 4 dias, mas você pode ter o prolongamento de alguns sintomas. Desculpa. Principalmente se o paciente já tiver alguma comorbidade, ele pode sentir mais aquela doença. Idosos e crianças pequenas, que são os extremos de idade, eles acabam sofrendo mais, principalmente com risco de desidratação, porque você tem evacuações várias vezes ao dia, você perde muito líquido, você tem vômito, então precisa ficar atento para pacientes que já têm comorbidade ou
pacientes de extremos de idade, idosos e crianças muito pequenininhas. Tem que hidratar, né? Tem que se hidratar bastante. Vamos a mais participações aqui no Fala Doutor. Josefa Martins, ligada em Itabaiana com a gente. Qual exame pode identificar a gastroenterite? Na verdade, a gente não precisa de um exame específico. O quadro clínico, ele é muito clássico. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Tem que procurar um médico para ter esse diagnóstico e fazer uma consulta. Na verdade, tudo isso que a gente falou fecha um diagnóstico. A gente consegue, como leigo, saber que você está com uma gastroenterite porque você está com vômito, você está com dor abdominal, aumentou o número de evacuações, outras pessoas da casa estão. Então, esse é um quadro clássico. A gente orienta a procurar atendimento médico quando você tem extremos de idade, risco de desidratação, quando o quadro não melhorou com 3 a 4 dias e com a terapêutica caseira, com chás, com hidratação, com água de coco, com sintomáticos, é importante procurar o atendimento médico nesses casos. Febre alta, febre persistente, diarreias volumosas, paciente que a gente vê que a boca está pregando porque é sinal de desidratação, o olho está com pouca lágrima. Então, assim, esses são sinais bem clássicos de que o paciente precisa, ou então, por exemplo, ele começou a se hidratar e vomitou muito, não está conseguindo ingerir alimento. É importante procurar um atendimento médico para receber a hidratação endovenosa. Entendi. Uma última perguntinha aqui para a doutora Mariela Cometti, Luana Dias, ligada conosco lá no município de Lagarto. Ela pergunta assim, como é o tratamento da gastroenterite? Falamos agora há pouco sobre a hidratação, né? A gastroenterite infecciosa, ela é, na maioria das vezes, autolimitada. Então, ela começa e ela termina. O tratamento é só com sintomáticos, ou seja, hidratação, remédios para evitar o vômito, probióticos para melhorar o povoamento do intestino. Então, assim, as pessoas acabam já sabendo aquele combo mesmo da diarreia, vão na farmácia. Não existe uma regra geral que obrigue você a utilizar antibióticos em todos os casos. Alguns casos vão ser necessária avaliação médica e prescrição do antibiótico. Outros não, outros são casos virais ou outros são autolimitados mesmo, eles vão melhorar sozinho, mesmo sem a necessidade de antimicrobianos. Mas a priori é remédio para vômito, remédio para febre e hidratação volumosa. Perfeito. Quero agradecer a presença da infectologista, a doutora Mariela Cometti, que está sempre aqui conosco, participando dos nossos telejornais e hoje aceitou o convite para participar do Fala Doutor. Aproveito para desejar um excelente ano para você, para sua família, muita saúde, muita paz, prosperidade e amor. Eu que agradeço. Um 2023 melhor do que a gente viveu, né? Nós sabemos que a gente viveu um período muito difícil e eu agradeço o convite. Eu que agradeço. Até a próxima.